Que tristeza! Olha o gás! No tempo do Lula, o gás custava menos de R$40. Com Bolsonaro, o preço do gás explodiu, quase R$120. Completa, senhor. Completar era no tempo do Lula. O litro do diesel era em média R$2. Com Bolsonaro, o diesel passa dos R$7. Olha o tomate, olha a cenoura. No tempo do Lula, as famílias compravam alimentos com preço baixo. Com Bolsonaro, o salário mal dá para a cesta básica. Esse daqui quer dar armas para a população. Já o Lula quer dar moradia digna, retomando Minha Casa Minha Vida. Com esse aqui, o preço dos combustíveis está sempre caro. Com o Lula, vamos ter gás e combustível com preços justos de novo. Com esse daqui, o salário mal dá para uma cesta básica. Com o Lula, o salário mínimo vai voltar a subir acima da inflação. Amiga, o PT não quebrou o país. Quebrou. Não quebrou. Quebrou. Não quebrou. Quebrou, olha aqui. Peraí, vamos resolver isso. Chama o VAR. Os números estão claros. Os tempos do Lula e do PT foram os melhores da história. Nosso PIB cresceu 4 vezes, um recorde. Saímos da 13ª para a 6ª economia do mundo. Expulsamos a fome do país e a vida de todos melhorou. E o governo ainda deixou 360 bilhões de dólares em caixa. Show de bola. Dia 2, não tenha dúvida, vote 13 e corra pro abraço. Viu? O tempo do Lula foi o melhor. Vem comigo. Faz o L. Lula lá! Alô, alô, meu Brasil, Bolsa Família não existe mais. Agora é Auxílio Brasil, de no mínimo R$600. Dinheiro bom pra fazer a feira, que protege, que dá amparo, que continua no ano que vem. Auxílio Brasil é do Bolsonaro. 22. Bolsonaro, R$600, R$600, o Bolsonaro paga mais. Bolsonaro, R$600, agora Auxílio Brasil é de R$600. Com Bolsonaro a gente tem amparo, tem dinheiro pra comida e pra ficar bem. Tem segurança, educação, saúde, e o auxílio continua no ano que vem. Eu quero ouvir Bolsonaro, R$600, R$600, o Bolsonaro paga mais. Bolsonaro, R$600, com Bolsonaro a gente pode mais. Vamos falar sobre o Pix? Nós criamos em 2020. Você se lembra, né? A dificuldade para você fazer uma transferência de recursos. Hoje você faz de casa, do teu celular. E o que é melhor? Sem pagar taxas. E você sabia que hoje temos mais de 100 milhões de pessoas usando o Pix? E grande parte das pessoas viraram pequenos empresários? Foi a melhor coisa que o Bolsonaro já fez para o nosso país, foi o Pix. É o nosso governo inovando. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Eu acho que tá errado, né? Imoral. Criança de 14, 15 anos tem que estar na escola. Erradíssimo, né? Jamais ele poderia falar um negócio desse, né? E sobre os ladrões, vamos ver o que o povo acha. Eu tenho medo de ladrão. O maior medo é entrar um ladrão aqui e roubar tudo. Medo dele de ser assaltado, de ser morto. Ganho meu dinheirinho, faço minhas compras suadas com meu dinheiro suado, aí chega um ladrão e pega tudo que eu tenho, aí... Tira a vida de pai de família. Mas com o meu presidente, o buraco é mais embaixo. É ou não é, Bolsonaro? Bolsonaro está combatendo o crime de verdade. Veja a diferença. Em apenas 3 anos, o governo Bolsonaro apreendeu mais drogas do que 8 anos do governo Lula e mais do que o governo Dilma inteiro. Quando se valoriza os profissionais da segurança pública, pensamos nos direitos das vítimas e não dos bandidos. Com Bolsonaro, tivemos uma redução histórica do número de homicídios. Com Bolsonaro, o futuro é mais seguro.
Bolsonaro vai ampliar a repressão contra o crime organizado, aumentando a presença das polícias nas fronteiras, fortalecer a rede de proteção às mulheres, enfrentando todo tipo de violência contra elas, suporte para vítimas de violência e seus familiares, com apoio jurídico, social e psicológico. Eu acho o Lula um verdadeiro ladrão, que não se importa com ninguém, entendeu? Que não se importa com a sociedade, que rouba a sociedade. Lula não, meu filho. Nunca votaria no ladrão, nunca. Nunca, nunquinha. Vamos convencê-lo do que é melhor para o nosso Brasil. Podemos fazer várias comparações, até entre as primeiras damas. Não há o que discutir. Uma mulher de Deus, família e ativa na minha vida. Não é ao meu lado, não. Muitas vezes ela está na minha frente. Eu tenho falado para os homens solteiros, para os solteiros que estão cansados de serem felizes. Procure uma mulher, uma princesa, se case com ela, para serem mais felizes ainda. Obrigado, meu Deus, pela minha segunda vida. Obrigado pela missão. Obrigado pela minha segunda vida. Quando presidente da República, eu tive a oportunidade de participar de 2 7 de setembro, um em 2006 e outro em 2010, em época eleitoral. E em nenhum momento a gente utilizou um dia da pátria, um dia do povo brasileiro, o dia maior do nosso país por conta da independência, como instrumento de política eleitoral. Era um dia do povo brasileiro e não um dia de política eleitoral. O que nós estamos percebendo é que o presidente da República utilizou o momento maior, que é os 200 anos da nossa independência, para fazer campanha política. Possivelmente porque não está conseguindo fazer campanha política, mesmo utilizando o horário de trabalho para fazer campanha como ele tem utilizado. E o presidente, ao invés de discutir os problemas do Brasil, tentar falar para o povo brasileiro como é que ele vai resolver o problema da educação, da saúde, do desemprego, do arroxo do salário mínimo, ele tenta falar de campanha política e tenta me atacar. Como é que pode ele tentar falar e xingar os outros sem explicar para o povo brasileiro a situação do Queiroz e a rachadinha da sua família? Sem explicar a quadrilha da vacina liderada pelo Pazuello e muitas outras pessoas que vacilaram ao comprar vacina e permitiram a morte de pessoas que poderiam ser salvas. Como é que ele vai explicar a morte de 682 mil pessoas, que mais da metade poderia ser evitada, segundo os cientistas? Por que ele fica tentando colocar defeito nos outros e não explica aos seus eleitores como é que ele conseguiu comprar 51 imóveis, pagando à vista 25 milhões e 600 mil reais à vista em dinheiro vivo? Ele deveria se explicar para o povo brasileiro as mazelas que ele fez. Por exemplo, os pastores no Ministério da Educação tentando levar dinheiro para tentar resolver o problema deles e não o problema da educação. O dia de hoje é um dia sagrado para o povo brasileiro. 200 anos de independência, que o povo brasileiro esperava que um presidente da República pudesse dizer para eles como é que a gente vai melhorar daqui para frente, como é que a gente vai resolver o problema da fome, que nesse momento está machucando e prejudicando 33 milhões de pessoas. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ele quer voltar à cena do crime. Está também em suas mãos evitar que a corrupção e a roubalheira voltem a comandar o país. Evitar a volta do Petrolão, evitar o fim da Lava Jato. É você que pode evitar que um preso condenado por corrupção seja solto. Se até o vice do Lula pensa assim, como é que eu vou confiar nele?
Muito cuidado, nesta eleição, antigas falas minhas estão sendo usadas por Bolsonaro para confundir o povo. Naquela época, muitos de nós fomos iludidos por um julgamento que depois a própria justiça anulou porque foi parcial e suspeito. Hoje está provado que Lula foi preso injustamente. Agora é a família Bolsonaro que precisa explicar ao povo a compra de 51 imóveis com dinheiro vivo. O Lula fez essa propaganda usando uma manchete mentirosa publicada pelo site UOL do Grupo Folha. Primeiro, esses imóveis não pertencem a Jair Bolsonaro. Segundo nos registros oficiais, não está escrito dinheiro em espécie, está escrito moeda corrente, que é o termo que a maioria dos cartórios usa nas escrituras. Nós estamos em época de eleição e não dá para construir um futuro sólido com base na mentira. Quem conhece a verdade, vota Bolsonaro. Aliás, Dilma, eu não sei se você viu na televisão, foi uma coisa muito engraçada, que no ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Ku Klux Klan. Só faltou capuz, porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador. Era o artista principal, era o velho da van, que aparecia como se fosse o Louro José, participando ativamente da campanha do Bolsonaro. Um governo meu vai fazer o que nunca foi feito por falta de visão estratégica e coragem para enfrentar o sistema financeiro. Primeiro, vou criar o maior programa de transferência da nossa história. O programa de renda mínima Eduardo Suplicy, que vai garantir R$1.000 mensais aos brasileiros e brasileiras mais carentes. Segundo, vou criar a lei anti-ganância para acabar com esse abuso dos bancos sobre quem ficou pendurado no empréstimo, no cheque especial ou no cartão de crédito. E terceiro, vou livrar as 66.600.000 pessoas que estão hoje com o nome sujo no SPC e no Serasa, refinanciando as suas dívidas com desconto de 70% a 90%. Duvido que você sabia. Ciro foi o ministro da Fazenda que salvou o Plano Real. Foi governador e prefeito mais jovem com recordes nacionais de aprovação. Traçou e viabilizou a transposição do São Francisco. Nunca buscou a reeleição, nem nunca foi processado por corrupção. Mas uma coisa com certeza você já sabe: Ciro é o mais preparado para ser presidente. Pela primeira vez, católicos e evangélicos caminham juntos numa eleição presidencial. Estamos unidos em favor da família brasileira, pois é um momento crucial para o destino do Brasil. Acredite, se a esquerda voltar, nossas liberdades, nossa fé corre grande perigo. Seu melhor protesto é o voto. Vamos juntos! Você vê aí um púlpito vazio. É do candidato Lula, do PT, que foi convidado, mas não quis participar deste debate. Agora, ofender as mulheres, falar palavrão, eu falo alguns palavrão sim, mas não sou ladrão. Eu não defendo, por baixo dos panos, um outro candidato que já foi condenado, cumpriu cadeia e agora está, por favor, aí disputando a presidência, se ausentando aqui. Então, essa é a nossa diferença. Que uma sabatina, um debate, é como uma entrevista de emprego. Você imagina, você ir na sua casa, contrataria um candidato que faltou à entrevista de emprego? Esse é o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que não merece o seu voto de maneira nenhuma. Ele não veio sequer à entrevista de emprego. Uma covardia, isso é coisa de quem não gosta de trabalhar. Eu não tenho nenhuma vontade de atacar pessoalmente a ninguém, né? Tento ser cordial com todos, mas o fato no Brasil, meu irmão, minha irmã brasileiros, é o que nos impõe refletir nessa noite em que estamos aqui, menos o candidato Lula, que não veio por cá, ou por estar com salto alto, acha que já ganhou e, portanto, desrespeita a todos nós, seus oponentes, e desrespeita especialmente a você. Mas nele não vem mesmo, é porque não tem como explicar nem as promessas, porque tem 4 mandatos que você deu a ele não cumpriu, e nem a denúncia de corrupção. O Supremo foi responsável por soltar Lula da Silva e deixar que um criminoso possa ser candidato a presidente da República. Um criminoso que desrespeita o povo brasileiro, não só pelos crimes de corrupção que cometeu, mas por não comparecer ao debate e defender suas ideias. Como está estreando aqui o Padre Kelmo? Padre Kelmo, pode fazer a pergunta, por favor. Como o senhor está estreando, Padre Kelmo? Na ONU, eu falei sobre perseguição de religiosos, e especificamente Nicarágua, onde padres são presos,
freiras são expulsas do país e rádios e televisões são fechadas. E o Ortega, o ditador, é amigo íntimo de Lula. E o Lula diz que essas questões nós não devemos nos meter. Pergunta ao senhor, padre Kelmo, o Brasil deve fazer gestões contra esse tipo de ditadura pelo mundo? Com certeza, nós somos uma nação cristã. 84% da população no Brasil é uma população cristã, entre católicos romanos, católicos ortodoxos e cristãos. Nós corremos os mesmos riscos que correm o povo da Nicarágua, porque a Nicarágua foi tomada por um ditador há 20 anos e que está perseguindo, nestas últimas 2 semanas, nós acompanhamos por todos os meios de comunicação a perseguição ferrenha aos cristãos. São padres que estão na cadeia, bispo que está preso, o povo que não pode mais frequentar as missas, não se celebra mais. Então, é uma perseguição explícita. E por que o Brasil corre esse risco? Porque o ditador da Nicarágua é amigo do grupo do Foro de São Paulo. E esse pessoal, eu não vi em nenhum momento esse pessoal da esquerda brasileira reclamar, falar, criticar, todos em silêncio. Ou seja, são amigos, são mais do mesmo, mas quando eles cometem essas atrocidades, ninguém fala nada. Ninguém diz nada. O cristão é morto, é perseguido, e essa situação nós não queremos no Brasil. E para que isso seja evitado, nós, católicos, ortodoxos e evangélicos, nós precisamos ficar muito atentos a estes que fazem parte desse mesmo clube e que têm as mesmas pautas, defesa da morte. Tempo, por favor. Porque esses defendem a morte. Prezado padre, parabéns pela sua exposição. Nós não podemos realmente aceitar perseguições a religiosos no mundo todo. Na Nicarágua está sendo uma covardia, prendendo padres com 70, 80 anos de idade, expulsando freiras com 80, 90 anos de idade, fechando meios de comunicação, como fechou agora os sinais da TV CNN. Nós devemos reagir. E eu repito aqui o que falei na ONU. O Brasil está de portas abertas para acolher padres, para acolher freiras, outros religiosos que estejam sofrendo perseguição lá, que é uma verdade, o Brasil os acolherá. Nós não daremos as costas para esses perseguidos pelo mundo. E corremos esse risco aqui no Brasil, e para que isso seja evitado, nós cristãos precisamos nos unir. Nos unir naquilo que é comum a todos, Jesus de Nazaré. Um padre está hoje candidato a presidente da República porque nós estamos preocupados com os rumos que estão se tomando essa nação. Perde-se valores, persegue-se padres fora daqui, mas nós sabemos que isso é toda uma articulação existente na esquerda que se aplica em alguns países e tenta se aplicar no Brasil. Mas nós cristãos vamos reagir. Você já brincou de o que é o que é? Eu vou te perguntar. O que é o que é? Não reajusta a merenda escolar, mas gasta milhões com leite condensado. Tira remédio da farmácia popular, mas mantém a compra de Viagra. Não compra vacina para Covid, mas distribui prótese peniana para os seus amigos. O que é o que é? O que a senhora declara aqui é um Brasil que não tem noção das suas prioridades. A prioridade é a merenda, é a farmácia popular, e tudo isso se perdeu no que se chama de orçamento secreto, uma excrescência que sim conta com o peso do Congresso Nacional e do Presidente da República. É uma vergonha. Quem vetou o aumento da merenda escolar e gastou milhares e milhares de reais com leite condensado, quem cortou o orçamento da farmácia popular, mas manteve Viagra, quem foi que atrasou as vacinas para o povo brasileiro, mas não atrasou na prótese peniana para os seus amigos, foi o atual governo. E eu estaria ao lado dele, eu não estaria aqui neste lugar se ele tivesse sido honesto, se ele não tivesse mentido para todos nós brasileiros. Eu estaria sim ao lado dele. E simplesmente o que foi feito é que estragaram até mesmo a
a reputação de uma direita brasileira que estava nascendo. Agora, não sim, é representante da direita, nos enganou. O direito de resposta na réplica da candidata Soraya ao candidato Felipe Dávila foi concedido. O senhor tem 1 minuto para se expressar. Primeiramente, as duas senadoras aqui presentes votaram para derrubar o veto do dito orçamento secreto. Não é verdade. Por favor, o direito de resposta foi concedido. Eu peço que os senhores respeitem. A senadora Soraya, em matéria aqui de quase toda a imprensa, ela fez uso de 114 milhões do dito orçamento secreto. Esse orçamento é privativo do parlamento brasileiro. Nós apenas executamos. Eu não posso indicar tantos milhões para fazer tal obra em tal local. Quem indica são deputados e senadores. Resposta, mediador. Vamos lá. Sobre deputada senadora Soraya. A senhora não me elegeu, não. Todo o seu material de campanha, quer seja santinhos e vídeos, está escrito lá, a candidata do Bolsonaro. A senhora foi uma estelionatária por ocasião das eleições. No tocante a Viagra e Cialis... Tá. Por favor, conclua, por favor, candidato. No tocante a Viagra e Cialis, é medicamento cujo efeito colateral é combater a disfunção erétil. Isso é usado por todos os médicos do Brasil. Até a senhora governadora do Rio Grande do Norte Tempo comprou... esgotado, por favor, tempo esgotado. Eu gostaria de pedir a todos os participantes que, quando houver um direito de resposta, ele seja respeitado para que o candidato possa se expressar livremente. Não é? Se alguém não gostou, faz também o seu pedido de resposta. E se for aprovado, temos 2 pedidos aqui de direito de resposta, da candidata Soraya e da candidata Simone. Muito bom. Quero dizer ao candidato Jair Bolsonaro, não cutuque onça com a sua vara curta. Respeito. Primeiro, porque nós não votamos da forma como Vossa Excelência disse. Segundo, que todas as minhas indicações do Congresso Nacional estão nas suas mãos públicas, estão em todos os sites, todas as redes sociais. Você entra no meu site, soraiatronic.com.br, clica no Mato Grosso do Sul, clica em cada município e você vai ver a execução. Eu desafio o senhor a mostrar e a abrir todas as indicações de emenda de relator dos demais parlamentares do nosso Congresso. As minhas estão na sua mão, na mão de todos os brasileiros, na mão de toda a imprensa há muito tempo. De meu nada tem de ser... É isso, tá público. Público. Lamentável, nós temos um presidente insensível e que não conhece a realidade do Brasil. Como eu disse, ele não está preparado para governar o Brasil porque ele não trabalha. Ele fica de moto, de jet ski, dizendo que ninguém passa fome. Eu tenho andado o Brasil. Sabe por que eu sou candidata à presidência da República? Porque eu vejo hoje o que aconteceu há 30 anos atrás. O Brasil voltou para o mapa da fome. É muito duro, como mãe e como mulher, ver barracas de lona abrigando famílias inteiras em praça pública. A mãe dando de mamar para o seu filho e ela mesma com fome, porque o pouco dinheiro que ela tinha, ela teve que dar para o seu filho mais velho. Então, este Brasil merece um presidente da República sério, sensível, que coloque as pessoas em primeiro lugar. Não um presidente que mente em rede nacional, que cria fake news, que disputa através do ódio, do nós contra eles, inclusive com o PT, uma disputa apenas de poder. Enquanto você passa fome, enquanto o nosso trabalhador é humilhado de não ter o que colocar na mesa porque ele está desempregado, eles se alimentam dessa disputa ideológica. Um falta o debate, não tem coragem de dizer quais são as propostas para o Brasil. O outro mente descaradamente. E sabe de uma coisa? Sabe o que é mais grave? É que com isso ele desvia o foco para aquilo que é mais importante. O que nós vamos fazer para o Brasil voltar a crescer é vocês terem dignidade. É lamentável ter um presidente que mente e a figura seria hoje num personagem, o do Pinóquio. Simone, durante a pandemia, obrigaram o povo a ficar em casa. O povo começou a passar fome de verdade. O que eu fiz? Criei o Auxílio Brasil. Botei um ponto final no Bolsa Família, que valia em média R$190, e botei o Auxílio Brasil em R$600. 3 vezes mais. Nós atendemos os mais pobres, sim. Hoje temos 21 milhões de famílias que recebem o Auxílio Brasil. Desses 21 milhões, senhora senadora, 17 milhões são mulheres.
É o nosso carinho, nossa atenção especial com as mulheres. Nós ajudamos os mais pobres com o Auxílio Brasil, R$ 600 por mês. E, preferencialmente, as mulheres. De novo, o nariz crescendo. Ele não queria pagar R$ 600. Nós, no Congresso Nacional, é que exigimos. Depois, voltou para R$ 400 antes da hora. E nós, no Congresso Nacional, exigimos de novo que voltasse aos 600. Aliás, ele voltou aos 600 agora, às vésperas da eleição. Porque, repito, é insensível com a dor alheia. Sabe por que ficamos tanto tempo em casa, mais do que a média do mundo? Porque ele negou a vocês vacina, 45 dias de atraso. Eu estava lá. Eu vi o esquema de corrupção, como se a vida pudesse valer $1, que era o que o Ministério da Saúde queria cobrar de uma empresa para poder comprar vacina para colocar no seu braço. É este presidente insensível que virou as costas para o povo brasileiro no momento que você mais precisou, que quer de novo o seu voto. Ele não pode ter. Olá, boa noite a todos. Minha pergunta vai para Padre Kelmon com o comentário de Felipe Dávila. Candidato, o senhor só está sentado nessa cadeira hoje porque o nome escolhido originalmente pelo seu partido, Roberto Jefferson, foi impedido de disputar, enquadrado na lei da ficha limpa. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor acha dessa lei, o que o senhor pensa dessa decisão da Justiça e, se eleito, o que o senhor faria para impedir que políticos corruptos saiam impunes e, eventualmente, venham a disputar eleições. Essa lei deveria valer para todos os candidatos, então? Por que o candidato, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, está como candidato a presidente da República? A lei só vale para um e outros não? Ele deveria também estar sendo impedido de ser candidato a presidente da República. Então nós precisamos parar de demagogia, de falácias, nós precisamos parar de mentira. São muitas fake news que são inventadas aqui. Nós precisamos falar a verdade. O povo, você cidadão de casa, precisa ouvir da boca do candidato verdades e não mentiras, como nós ouvimos todos os dias aqui. Tem candidatos aqui que simplesmente se vestem com uma roupagem que ele não é aquilo para mentir, para te enganar. Então, você precisa olhar para os candidatos, olhar para essa eleição com uma consciência muito apurada para ver a vida pregressa de cada um. Nós temos todos esses candidatos aqui, todos os candidatos aqui atacando um só, o presidente da República. Eu estou só observando a fala de cada um, 5 contra 1, mas agora são 5 contra 2, porque nós somos candidatos de direita. O PTB é o único partido cristão e conservador de direita do Brasil. Infelizmente, o nosso presidente foi para o PL. O PL não é de direita, é um partido de esquerda. Por favor, o tempo. Pergunto à senadora Simone Tebet. O ex-presidiário Lula defendeu a recentemente em entrevistas. A senhora se diz feminista. Dentro da agenda feminista está o apoio incondicional à legalização do aborto. A senhora concorda com essa agenda? Como o presidente apoiará o assassinato de bebês indefesos no ventre de suas mães? Candidato, o meu conceito feminista é muito diferente do seu conceito. Não, só existe um conceito feminista. Eu estou falando, a palavra é minha, e por favor me respeite. Eu gostaria que repusesse meu tempo, por favor. O seu conceito é diferente do meu. Sabe o que para mim é ser feminista? É defender o direito das mulheres. De ganhar iguais salários aos dos homens, porque a mulher preta no Brasil recebe até 40% menos. O meu feminismo é, como presidente, pela primeira vez, uma mulher presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, exigir com leis mais severas, colocar na cadeia homem que bate covardemente mulher. É isso que é ser feminista. Eu sou católica, padre. Lamento a sua visão seletiva. Confesso que tenho dúvidas se teria coragem de me confessar com você. Eu sou contra o aborto, porque eu sou católica e sou cristã. Isso não me faz menos feminista. Eu defendo a vida. E assim fui. Agora, o feminismo no Brasil precisa ser entendido não como uma pauta de esquerda, mas como uma pauta cristã. A senhora se contradisse, porque a senhora, como feminista, se a senhora realmente é feminista, como é o movimento feminista, a senhora está se contradizendo, porque as feministas, elas apoiam o aborto incondicionalmente. Então a senhora também disse aqui que a senhora está vivendo um feminismo que a senhora criou. O meu feminismo. Então a senhora tem um feminismo particular, muito só seu. Então a senhora trai também ao próprio movimento feminista. Então a senhora
se diz católica, está dizendo que é católica. Eu sou católico ortodoxo, mas nós, católicos, defendemos a vida igualmente. Então, se a senhora está dizendo que quer se confessar comigo, eu posso lhe atender em confissão. Não é? Posso lhe atender, sim. Mas a senhora não respondeu a minha pergunta. A senhora está... Tréplica. Tréplica, por favor. Seja clara. Eu peço desculpa a você, que é católico também. Eu peço desculpa à minha igreja por ter, lamentavelmente, um padre aqui colocando palavras na boca de um cidadão ou de uma cidadã. Eu sou feminista no meu conceito e a vida inteira defendi a vida e sou contra o... Qual é o problema disso? E eu vou dizer mais. Eu tive coragem de entrar com uma ação contra Bolsonaro e contra Lula, porque me senti ofendida como cristã quando ambos escolheram uma santa, pasmem, não para falar de amor, mas para degladiarem através do ódio Madre Teresa de Calcutá, na propaganda eleitoral, coisa que o padre não fez. Lamento, padre, eu jamais me confessaria com o senhor. Tempo encerrado. A minha opinião é que o senhor tem ajudado muito esse país e nós estamos vendo aqui um massacre. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Partidos que se juntaram, 5 partidos que se juntaram para bater num presidente da República. Com falácias, com mentiras, inventando, né? E nós vemos um presidente que mantém o país com uma economia, está pequena, 4% talvez, mas vejam os Estados Unidos como está, 8% de inflação. O nosso país não está sofrendo mais ainda por causa das políticas econômicas do ministro Paulo Guedes. Então, bater no presidente, todos vocês falaram mal do presidente da República. Será que o presidente da República não fez algo de bom para o povo do Brasil? Vocês só enxergam maldade, corrupção. Foram 13 ou 14 ou 15 anos de governo do PT. Por que vocês não falam a verdade? Por que vocês não dizem que no tempo desse governo, do governo do PT, na era do PT, na era da Dilma e do Lula, quantos dos seus apadrinhados ganharam, enriqueceram, e o pobre mais pobre? Vocês dão as migalhas que caem da mesa de vocês, e o pobre se contenta com essas migalhas? Luiz Inácio Lula da Silva do PT teve 44% nas 3 primeiras pesquisas, oscilou para 46%, depois para 47%, agora 48%. Com a margem de erro tem de 46% a 50%. Jair Bolsonaro do PL apareceu com 32% nas 2 pesquisas iniciais, oscilou para 31% e manteve o índice nas últimas 3 semanas. Com a margem de erro tem de 29% a 33%. Ciro Gomes do PDT tinha 6%, variou para 7%, depois 8%, 7% em 2 rodadas, agora 6%, com a margem de 4% a 8%. Simone Tebet do MDB aparecia com 2%, oscilou para 3%, teve 4% em 2 pesquisas e 5% nas 2 mais recentes. Pode ter de 3% a 7% pela margem de erro. Simone Tebet está empatada tecnicamente com Ciro Gomes. Soraya Tronic, do União Brasil, não pontuou nas 2 primeiras pesquisas. Teve 1% nas rodadas seguintes e pela margem de erro pode chegar a 3%. Felipe Dávila, do Novo, não pontuou na primeira pesquisa. Depois teve 1% em 3 rodadas. Não pontuou na semana passada e agora tem 1%. Pode ir a 3% pela margem. Soraya Tronic e Felipe Dávila estão empatados no limite da margem de erro com Simone Tebet. O IPEC também divulgou o desempenho dos candidatos com base nos votos válidos, sem considerar os votos em branco e nulos. É assim que a Justiça Eleitoral totaliza e divulga os resultados da eleição. Para vencer em primeiro turno, o candidato precisa obter 50% dos votos válidos mais 1%. Segundo o IPEC, ainda não é possível afirmar se a eleição seria decidida no primeiro turno. Lula tem 52% dos votos válidos, pela margem de erro de 50% a 54%. Jair Bolsonaro aparece com 34% dos votos válidos, pela margem de 32% a 36%. Ciro Gomes, 6%, de 4% a 8% na margem de erro. Simone Tebet tem 5% dos votos válidos, pela margem de 3% a 7%. Simone Tebet e Ciro Gomes estão tecnicamente empatados.
Soraya Tronic e Felipe Dávila têm 1% dos votos válidos cada, pela margem de 0 a 3. Eles empatam no limite da margem de erro com Simone Tebet. Pesquisas comprovam. Falta pouco para essa eleição ser decidida. É a chance de acabar de vez com o clima de ódio e trazer a paz de volta ao nosso país. Não deixe de votar. Seu voto pode decidir logo esse jogo. Vamos acabar com essa guerra política que ninguém aguenta mais e unir a família brasileira novamente. Dia 2, vote Lula. Vote 13. Vira, vira, voto, vira, vira, vira. 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 Vira o voto da Maria, voto do João. Vira o voto do colega, voto do patrão. Vira o voto do padeiro, do advogado. Vira o voto do seu crush, do seu namorado. Vira o voto do vizinho, o voto da família. Quem vai virando o voto por causa da filha. Vira o voto do WhatsApp, Face e Instagram. Vira o voto hoje, pensa no amanhã. Cada vira-voto é coragem, resistência e esperança. Vira, 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 voto, vira, 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 voto, vira, vira, vira. Vai pro futuro, teu lápis, tira a arma da criança. Vira, vira, voto, vira, vira, vira. 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 Vira o voto da Maria, voto do João. Vira o voto do colega, voto do patrão. Vira o voto do padeiro, do advogado. Vira o voto do seu crush, do seu namorado. Vira o voto do vizinho, o voto da família. Quem tá tirando voto por causa da filha. Vira, vira, voto, vira, vira, vira. Vira, 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 voto, vira, vira, vira. Vira, 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 voto, vira, vira, vira. Vira, 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 voto, vira, vira, vira. O Brasil está perto de ser campeão, mas eu não estou falando do Hexa lá no Catar. Eu estou falando do dia 2 de outubro, das eleições. O nosso adversário joga sujo, ele mente, ele é covarde, ele é violento. E nós temos que ficar ligado nisso. Nós temos condições de vencer no primeiro turno. Sabe com quem? Com o Lula. É só ir com convicção, sabendo o que você quer, que nós queremos o quê? Um Brasil democrático de verdade. Então, dia 2 de outubro, vai lá e aperta o 13, que o Brasil vai ganhar e nós vamos ser campeão novamente. Hello. I am Danny Glover, citizen actor in the United States who joins millions of people in my country and around the world who have an interest in defending democracy in Brazil and support the election of Lula da Silva as the next Brazilian president. Electing Lula in 2022 will benefit the protection and preservation of the Amazon and the people living there, as well as benefit the global struggle for climate protection and the livelihoods of working class Brazilians. Eu entendo pessoas que queiram rostos novos, eu também quero. A questão é que a gente está numa eleição de exceção. Numa eleição em que a gente está vendo um candidato que destruiu o Brasil, que tratou a pandemia como se fosse uma brincadeira, que tratou as mortes das pessoas como se fossem brincadeiras, que geriu mortes, inclusive. Então eu quero falar sobre vida, eu quero falar sobre política pública nova, eu quero falar sobre Ministério da Cultura, eu quero falar sobre educação de maneira séria. A gente precisa vigiar a nossa democracia. E vigiar sobre a nossa democracia não é concordar com tudo o que o Lula vai fazer ou o que o Alckmin vai fazer junto com o Lula, não, é sobre discordância também. E é por isso que a gente tem que votar no Lula, porque o Lula sempre jogou o jogo democrático. Quando eu olho para a campanha do Lula, para o projeto, para os projetos do Lula, eu vejo respeito, eu vejo dignidade. E dignidade é comida na mesa, sabe? É no mínimo, dignidade é o Brasil estar fora do mapa da fome. Isso é dignidade. E eu vou votar no Lula porque esse país precisa sair do mapa da fome de novo. Eu cresci nos anos 2000, no Brasil da esperança. Nesse tempo a gente estava voando junto de um governo atento em combater a fome, a desigualdade social, comprometido com a educação, com o trabalhador, com muita oportunidade. E eu me vi adulta num momento desmoronado do Brasil. E nesses últimos 4 anos a gente viu o que tem de pior, que é esse buraco do descaso, da mentira, do ódio, do medo e muita gente desacreditada. Só que política
é para ser esperançosa. E a gente tem história nisso. É por isso que meu voto é do Lula. Eu voto em Lula porque eu sei como é crescer no governo dele. E eu acho que esse é um momento muito estratégico e que a gente tem que estar unido, porque não tem outro jeito. E a gente tem que se unir contra a violência. Esse ano é 13, é Lula. É 13, é Lula. Dia 2 de outubro, eu espero que o seu voto, assim como o meu, seja muito útil. Lula! Você já sabe em quem eu vou votar. Vou votar no Lula. Eu acredito que a gente precisa resolver essa eleição no primeiro turno, porque a gente já assistiu à condução irresponsável do Bolsonaro e já viu a vocação dele para produzir crises. E qualquer respiro que a gente dê a Bolsonaro e ao bolsonarismo vai dar confiança, e essa confiança pode resultar em tensão e tragédia maior do que a que ele já produziu. Então eu acredito sim que é importante que a gente defina isso no dia 2 de outubro. Por isso vou votar no dia 2 de outubro, sem a menor dúvida, no Lula. Vem alegria, vem Lula, o Brasil tá morrendo de saudade. Eu vou votar no Lula no primeiro turno pra gente mandar esse recado pro mundo inteiro. Eu voto em Lula porque eu tenho certeza que vai ser um governo, mais uma vez, que vai fazer com que o brasileiro tenha orgulho de ser brasileiro. E o meu voto vai pro Lula. 13. Lula presidente. É Lula. É Lula. Lula no primeiro turno. Re-elect President Lula. É Luiz Inácio Lula da Silva. Mesmo a gente adorando Ciro e respeitando o que ele planeja e promete, eu acho que o negócio tem que ser Lula. Nosso voto é Lula. Eu vou votar em Lula. Eu vou votar 13, como eu nunca votei antes, com a fé que eu tenho. É Lula já. Esse dedinho aqui tá pronto para apertar 13. Eu voto Lula. Lula representa a alternativa certa para o nosso povo voltar a ter dignidade. Mesmo que a gente não pense igual em tudo, nesse momento algo muito mais importante nos une: o desejo de reconstruir o Brasil e melhorar a vida das pessoas. Do nosso lado tem lugar para todos os democratas, os verdadeiros patriotas desse país. Se você também pensa assim, vamos juntos. Lula presidente, o Brasil da esperança. O que você diria a alguém que mandasse você mudar de time dizendo que ele pode não ser campeão? Para eles, voto útil é tornar o seu amor inútil. O que você diria a alguém que mandasse você abandonar seus sonhos porque eles não são fáceis de se realizar? Para eles, voto útil é tornar o seu sonho inútil. O que você diria a alguém que mandasse você fugir covardemente porque seu país estava ameaçado de invasão? Para eles, voto útil é tornar sua coragem inútil. Sabe qual é uma das maiores fraudes das eleições democráticas? É o falso voto útil. É uma mistura de mentira e manipulação grosseira. Na verdade, isso se chama voto inútil. É transformar nossa vontade legítima de mudar em um acordo covarde com os nossos medos. Ciro, o verdadeiro voto útil. Ninguém vai ganhar em primeiro turno. Descarregar voto em qualquer candidato pensando nisso é desperdiçar chances de ouro de mudanças verdadeiras. Ciro, o verdadeiro voto útil. Quem mais lucra com uma vitória em primeiro turno? O candidato ou o país? Obviamente que o candidato. Ele passa a se achar todo poderoso e deixa de ouvir o povo. Quem mais perde é o país e seu povo, porque perdem a oportunidade de debater novas ideias e de avaliar novos caminhos. Ciro, o verdadeiro voto útil. Vocês viram o mundo de fantasia do Lula com os artistas para tentar te convencer. A Rede Globo e seus artistas precisam do Lula. O interesse é deles e só deles. Mas o povo brasileiro quer um Brasil para todos. Um Brasil honesto. O Brasil com Bolsonaro. O próximo domingo será um grande dia para todos nós brasileiros. E por que não dizer, para o mundo também. O outro lado tem artistas, tem a grande mídia com eles, tem mentiras, tem propostas absurdas. Só promessas, e você sabe que a grande marca deles
sempre foi a corrupção e o descaso para com a família brasileira e para com as religiões. Dizem que eu falo palavrão. Sim, de vez em quando falo palavrão, mas não sou ladrão. E as minhas cores são a verde e a amarela. Vejam como está o mundo e como está o Brasil. Gasolina abaixo de R$5, etanol abaixo de R$4, Auxílio Brasil como nunca visto, 3 vezes superior ao antigo Bolsa Família. Levamos água para o Nordeste, recuperamos o modal ferroviário no Brasil, criamos o Pix, transformamos realmente o nosso povo em cidadão. Nós queremos continuar fazendo isso, trabalhando por você. O nosso governo é o governo de Deus, pátria, família e liberdade. 2 de outubro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O governo Lula foi o chefe de uma grande quadrilha. Dezenas de delatores devolveram R$6 bilhões para pegar uma pena menor. Ou seja, nós não podemos continuar num país da roubalheira. O que é pior também, padre, e também é muito grave, o governo que nos antecedeu não se tinha qualquer compromisso, qualquer respeito com a família brasileira. É um governo que quis impor uma agenda de ideologia de gênero, ensinando crianças em sala de aula a se interessar por sexo precocemente. É um governo que todos sabem que quer a liberação das drogas. Ou seja, esse governo do PT, que nos deixou há pouco tempo, não parece que desconhece a dor de uma família que tem um filho no mundo das drogas. Esse governo do PT, ou melhor, desgoverno de há pouco tempo, por exemplo, Lula defendia que se roubassem celular para tomar uma cervejinha. Ou seja, quantos jovens foram assassinados por essas pessoas roubando o celular e protegidos por Lula? Quando ele também, cada vez mais, fala em desarmar a população de bem e atacar as polícias por todo o Brasil, nós sabemos que isso estimula a violência em nosso país. Ou seja, nós não podemos voltar a esse estado de coisa que aconteceu há pouco tempo aqui no Brasil, onde a roubalheira imperava. E eu acabei com a mamata, em especial da grande mídia. A Rede Globo foi uma que eu acabei com a mamata com eles e bem como botei um fim nos abusos da lei. Esgotado, candidato. Durante a fala do candidato Bolsonaro, o candidato Lula pediu o direito de resposta, foi concedido. Eu peço ao candidato Lula que se dirija ao púlpito e aos senhores que voltem aos seus lugares, por favor. O senhor pode retornar ao seu lugar, candidato Bolsonaro. O seu microfone está fechado porque não é sua vez de falar. As regras serão respeitadas, candidato Bolsonaro. Obrigado. Que num debate entre pessoas que querem ser presidente da República, o atual presidente tivesse o mínimo de honestidade, o mínimo de seriedade. Ele falar que eu montei quadrilha, com a quadrilha da rachadinha dele, que ele decretou sigilo de 100 anos, com a rachadinha da família, sabe, do Ministério da Educação, com barra de ouro. Ele falar de quadrilha comigo, ele precisava se olhar no espelho e saber o que está acontecendo no governo dele. Ele saber o que foi a quadrilha da vacina, o que foi o oferecimento de $1 por cada vacina importada. Isso não foi eu que disse, não, isso é a CPI que está dizendo. Se quer pedir direito de resposta, peça para a CPI, não peça aqui no debate, não. Você, quando vier no microfone, você se comporta com o presidente, respeite quem está assistindo, não minta. Não minta que é feio um presidente da República mentir com semente toda hora, descaradamente. Não é possível. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Que rachadinha teus filhos roubando milhões de empresas após a tua chegada ao poder. Que CPI é essa da farsa que você vem defender aqui? O que achou a meu respeito? Nada. Que dinheiro de propina? Não teve propina? Propina teve. O senhor Carlos Gabas, do consórcio do Nordeste, dos governadores amigo teu, que foi descoberto desvio de R$50 milhões e nada foi apurado. O seu governo, através de Carlos Gabas, consórcio do Nordeste, fez muitos nordestinos morrerem por falta de ar, porque foi desviado dinheiro da compra de respiradores. Nada tem contra o meu governo, nada. Deixe de mentir, tome vergonha na cara, Lula.
Mas é uma insanidade um presidente da República vir aqui e dizer o que ele fala com a maior disfarçatez. É por isso que no dia 2 de outubro, o povo vai te mandar para casa. E eu vou fazer uma coisa para você, vou fazer um decreto acabando com o seu sigilo de 100 anos. Para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer um decreto, assinar, para saber o que esse homem esconde por 100 anos. E eu vou parar por aqui, porque eu quero que os outros participem do debate. O presidente, quando aparecer aqui, por favor, minta menos. Senhora Simone, a sua vice, há algum tempo, vem falando e ontem falou novamente que Lula foi o mentor intelectual do assassinato de Celso Daniel. E o senhor Renan Tito recebeu alguns milhões do ex-presidente para se calar. Qual é a posição da senhora sobre esse episódio? Candidato Bolsonaro, primeiro que eu confio integralmente na minha vice. A minha vice é de Santo André, o pai dela, já falecido, foi vítima de extorsão da máfia dos transportes na época do governo do PT. Agora, eu lamento esta questão ser trazida num debate neste momento tão importante da história do Brasil e ser dirigida a mim. Eu acho que falta ao senhor coragem de perguntar isso ao candidato do PT, que segundo o senhor é envolvido, que está aqui. Porque não pergunta para o candidato Lula sobre esse assunto. E vamos tratar do Brasil, vamos tratar dos reais problemas, vamos tratar do problema da fome, que Vossa Excelência, como presidente da República, diz que não tem, porque é insensível, não conhece a realidade do Brasil, ou não deve andar nos grandes centros e ver nos semáforos crianças dormindo com fome e pedindo, pelo amor de Deus, por um prato de comida. Eu perguntei à senhora porque vice é um cargo importante. E ela tem falado isso de quem, segundo o Datafolha da Vida, está em primeiro lugar. Então isso é de extrema importância que seja tratado aqui. Quanto ao decreto do senhor ex-presidente Lula, que ele diz que eu assinei, eu desafio ele a mostrar que decreto é esse que eu baixei e decretei sigilo em 100 anos em certas questões familiares. Duvido ele apresentar isso. Então, um mentiroso quanto mais, que merece, no meu entender, ser questionado aqui. Tempo, candidato. Por favor, agora é a... Eu te confesso, Boni, que eu estou incomodado de pedir toda hora o direito de resposta, mas é que não é possível conviver com alguém com a cara de pau. O presidente não é possível. Primeiro, o Celso Daniel era meu amigo. O Celso Daniel era o melhor gestor público que esse país teve. Ele foi chamado da prefeitura para coordenar o meu programa de governo de 2002. O TST acaba de tirar do ar o site das mentiras mentirosas da sua família, que estava hoje na rede digital sobre o Celso Daniel. Primeiro porque a Polícia Civil deu por isso errado, o Ministério Público deu por isso errado, decidiram que é um crime comum e eu fui procurar o Fernando Henrique Cardoso para colocar a Polícia Federal. Você vem culpar o Lula da morte do Celso Daniel? Seja responsável. Você tem uma filha de 10 anos assistindo o programa que você está fazendo. Seja bastante responsável. Pare de mentir porque o povo não suporta mais. O ex-presidiário diz que eu decretei o sigilo da minha família. Qual o decreto? Me dá um número do decreto. Fala que eu atrasei compra de vacina. Nenhum país no mundo comprou vacina em 2020. Para de mentir. Quando se fala em fome, eu dei R$600 de Auxílio Brasil. Você dava pouca coisa para os mais pobres, usava esses mais pobres com massa de manobra para ganhar voto. Quando se fala em devolver 6 bilhões que os delatores devolveram, foi de roubalheira do seu governo. Só a Petrobras, o endividamento foi 900 bilhões de reais no seu governo. Isso daria para fazer 60 vezes a transposição do São Francisco. Tu foi condenado em 3 instâncias por unanimidade. E o processo deixou de existir. Você tinha um amiguinho no Supremo Tribunal Federal que disse que você tem que ser julgado em Brasília e não em Curitiba. Candidata, a senhora, por favor, ao retornar ao púlpito, diga a quem a senhora vai fazer a pergunta em 30 segundos. Padre Kelson. Kelvin. Isso. Padre, candidato padre. Candidato padre, gostaria de perguntar para o senhor, para quantas pessoas, durante a pandemia, o senhor deu a extrema unção?
Olha, quem tem que se arrepender de alguma coisa aqui são alguns candidatos que estão aqui mentindo, como a senhora e outros que estão aqui apenas para tentar enganar você, eleitor. Que ela acabou de dizer que vai criar um imposto único, que vai melhorar a sua vida. Melhorar a sua vida onde? Quanto mais imposto cobra, mais a sua vida vira uma tragédia. Para se diminuir, para se melhorar a sua vida, você precisa reduzir o tamanho do Estado. O Estado inchado, aí sim, um Estado inchado, cheio de cabide de emprego, faz com que não sobre dinheiro para você. Você, eleitor, precisa ficar bem atento a esse tipo de proposta de candidatos falaciosos que só estão aqui tentando te enganar. Essa é a verdade. Reduza o tamanho do Estado, deixa o Estado pequeno, vai sobrar dinheiro para que esse dinheiro volte para a educação e para a saúde. Não criem falácias achando que vocês podem resolver os problemas apenas com o verbo. Façam de verdade. Não minta, como tem muita gente aqui mentindo para todo mundo. Bem se vê que depois do auxílio emergencial, o senhor arrumou um emprego de cabo eleitoral. Nós temos um candidato cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro. Por favor, o candidato Padre Kelman... Por favor, me deixa responder, me devolve, por favor. Mantenha-se em silêncio. Quero que devolva. Em Cabo respeito eleitoral. à sua oponente. Cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro, que por sua vez é candidato... cabo de Lula, que é de esquerda. Candidato, o senhor não deve interromper a outra candidata que está falando e o seu tempo será acrescido, candidato Tronic. Desculpe. Eu poderia Por começar favor, novamente. Eu vou pedir só um minuto aos dois. Nós temos milhões de brasileiros assistindo ao debate, esperando que o debate tenha, no mínimo, regras que sejam respeitadas por quem as assinou. Então eu peço, por favor, ao candidato que se mantenha em silêncio e aguarde que a sua oponente conclua o raciocínio. Nós vamos lhe dar mais tempo. Pronto. Bem se vê que depois do auxílio emergencial, o senhor arrumou realmente um novo emprego de cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro, que por sua vez é o cabo eleitoral do candidato Lula. Porque quem está colocando Lula na primeira fila, na liderança, é inegável que é o candidato Jair Bolsonaro. O que o senhor diria para consolar essas famílias, esses órfãos que estão até agora esperando uma ajuda do governo, que estão até agora sofrendo e muitos irmãos separados, porque cada parente tem que ficar com um ou outro. O senhor não tem medo de ir para o inferno, não? Olha, vocês falam tanto de Covid. Só se morre de Covid nesse país? Só se morre de Covid no mundo? São falácias e falácias e falácias. É só o que vocês sabem fazer. Medo de ir para o inferno eu não tenho, porque todos os dias eu morro um pouquinho de mim mesmo para viver o evangelho, coisa que a senhora não sabe o que é. Se a senhora soubesse o que é, a senhora não estava desrespeitando um padre, mandando o padre para o inferno. A senhora não me respeita, a senhora deveria me respeitar. A senhora não sabe o que significa um sacerdote, a senhora não sabe o que significa um sacerdócio, a senhora não sabe o que significa o cristianismo. Se a senhora soubesse, a senhora não se dirigia para um padre dessa forma, um padre que respeita o cidadão, um padre que está num país de 84% de cristãos sendo desrespeitado desta forma, sendo mandado ir para o inferno por uma mulher que não sabe nem como servir a você. Está aqui mentindo, dizendo para ele cobrar mais impostos. Esse é o caminho? Cobrar impostos? Você não aguenta mais de ser cobrado. E essa senhora aqui novamente repete que a solução é imposto único, é cobrar mais imposto. A solução não é essa, a solução é reduzir o Estado, tirar os cabides de emprego. Vocês, olha, fizeram muitos cabides ali dos seus apadrinhados políticos. Para quê? Para quê, candidato? Para que isso? Fale a verdade, seja verdadeira, fale para o povo por que a senhora está aqui, fale que vocês são mais do mesmo, fale que a esquerda, todos aí têm a mesma agenda, diga para as pessoas que vocês querem fazer isso, querem destruir o Brasil, fale para todo mundo aqui agora, diga a verdade, já que a senhora me mandou ir para o inferno, então diga a verdade. O senhor vai perguntar a quem? Lula. Foi bem. Candidato Lula já foi candidato. Já foi. O senhor quer que eu dê a lista das pessoas? E eu digo a você, com 8 bilhões de reais, que é a dispensa de impostos de produtos de luxo na cesta básica, eu coloco 1 milhão de crianças. São 8 bilhões de reais por ano de dispensa de PIS/COFINS por corrupção de outros governos que se mantêm até hoje.
Ou seja, para pegar a cesta básica sem imposto, meteram produtos de luxo tipo salmão, queijo suíço, filé mignon e deixam de pagar 8 bilhões de reais. Só para dar um exemplo prático daquilo que eu quero fazer. Bom, agora eu acho que o senhor vai se dar mal com o seu candidato. O senhor vai arrumar confusão aí, perigoso perder o cargo de cabo eleitoral. Mas vamos lá. Quero aproveitar esse momento para mostrar que não tem proposta, só tem xingamento. E dizer... Ninguém. O senhor, por favor. Candidato, por favor. Eu quero aproveitar esse momento para dizer que eu não mandei o senhor para o inferno, tá? Mas eu perguntei se o senhor não teria medo de ir para o inferno, porque o senhor não disse que deu nenhuma extremunção na pandemia. A pergunta o senhor não respondeu. Sobre imposto único, eu vi que o senhor não estudou. O senhor está parecendo mais o seu candidato, que é nem estuda e nem trabalha. O senhor não estudou. E dizer mais... Não deu extremunção? Porque o senhor é um padre de festa junina. Vários de seus comparsas foram presos. Disseram que você era o chefe do maior esquema de roubo e de corrupção da história mundial. Renato Duque e Palocci são alguns exemplos. O seu próprio vice disse que você quer voltar à cena do crime para continuar roubando o povo brasileiro. Explique para o povo por que tanta gente próxima a você foi presa, te denunciou. Você era o chefe do esquema? Primeiro, eu acho que o candidato está um pouquinho desinformado ou só lê o que quer. Não, as notícias estão aí nas mídias. Primeira coisa, a corrupção nesse país tem duas formas de aparecer. Você não foi investigada... Candidato Lula, um minuto, por favor. Candidato Lula, um minuto. Eu vou lhe conceder o tempo, candidato. Só um minutinho, candidato Lula. Eu vou pedir a interrupção do debate. Só um minutinho, candidato Lula. Eu vou conceder ao senhor o tempo. Candidato Kelman, eu não consigo entender. Eu já falei algumas vezes. O senhor compreendeu que tem regras o debate? O senhor concordou com elas e que basta cumpri-las? Quando o seu adversário... Candidato, por favor, quando o seu adversário está falando, é só o senhor aguardar. O senhor vai ter direito à réplica. É assim que funciona. Por favor, em respeito ao público, candidato. Por favor, candidato Lula, o senhor pode recomeçar. Candidato laranja não tem respeito por regra. Candidato laranja faz o que quer. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tive 26 denúncias mentirosas com uma pessoa que depois foi ser ministra do atual governo. Eu tive uma quadrilha montada no Ministério Público que nós conseguimos provar a culpabilidade deles. Eu fui absolvido em 26 processos dentro do Brasil. Eu fui absolvido pela Suprema Corte e fui absolvido em 2 processos da ONU. E ainda na quarta-feira fui absolvido outra vez por um processo pelo ministro Gilmar sobre um farsante da Secretaria da Receita que foi no Instituto Lula, com quem eu não tenho nada no seu nome, e disse que tinha tido um fato de 18 milhões de reais. Pois bem, hoje eu fui absolvido e o fiscal que multava para achacar foi considerado culpado. Então eu queria dizer uma coisa muito séria. Quando quiser falar de corrupção, olhe para outro e não para mim. O senhor responsável pela corrupção no Brasil, todos nós sabemos que o senhor cometeu esses atos aí porque o senhor é um descondenado. O senhor é um descondenado. O senhor não deveria nem estar aqui como candidato a presidente da República. Por que o senhor está aqui? O senhor sabe por quê? A população precisaria saber a verdade, mas o senhor é cínico, mente, o senhor é um ator. Mente o tempo todo. Você. Como é que o senhor não... O senhor deveria respeitar um padre. Você é padre, está fantasiado, rapaz. Fantasiado? Me respeite. Senhores, por favor. O senhor deveria me respeitar. Você é padre ou está fantasiado? Senhores, por favor, nós vamos cortar os microfones dos senhores e eu peço desculpas ao público pela cena que neste momento está se desenrolando aqui, porque, infelizmente, não está havendo o cumprimento de um ordenamento que tinha sido feito de uma combinação de todos os candidatos. Eu vou pedir, por favor, enquanto nós vamos tentar acalmar os candidatos, eu posso pedir um intervalo, senhores, ou os senhores vão se conter e vão dar sequência ao debate. Em respeito também aos demais candidatos que estão aqui. Eu peço, por favor, que se acalmem, mais uma vez, eu vou lembrar que os senhores todos assinaram documentos para estarem aqui diante do público brasileiro apenas para debater e não para esse tipo de agressão e de ofensa pessoal. Vamos respirar.
Vamos respirar. Muito bem. Padre Kelman tem 28 segundos para concluir. Deveria falar a verdade para as pessoas e não mentir. O senhor falou em vídeos que está na internet que o senhor não precisa de padre, que padre tem que ficar no lugar dele na igreja. O senhor é amiguinho de Ortega, o senhor é amiguinho do Foro de São Paulo, fundador do Foro de São Paulo, junto com Fidel Castro. Vocês mentem o tempo todo para o povo. Vocês não acreditam no cristianismo, porque vocês não vivem o cristianismo. Vocês perseguem os cristãos. Tem bispo da Igreja Católica Romana preso, do seu amigo Ortega. Candidato Kelman, o seu tempo está esgotado. Eu vou pedir agora ao senhor, por favor, candidato Kelman, que em silêncio, por gentileza, respeitosamente, com o público e os demais candidatos, que agora escute a tréplica do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Por favor, candidato. Uma coisa, padre. Eu ia chamar só de Kelman. Eu tenho uma história de vida que talvez o senhor não conheça. Eu vou voltar a ser presidente da República. Não vai, não. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro está cansado de gente da sua espécie. Da sua espécie? De gente mentirosa. Você que mente. De gente que tenta tirar proveito. Você nem deveria se apresentar aqui como candidato. Nem deveria se apresentar. Sou eu ou o senhor? Você nem deveria se apresentar. Da onde você veio? Da igreja. Da onde você veio de igreja? Você enganou os padres. Você enganou os padres. Candidato Kelman, por favor. É o seguinte, não dá para debater uma pessoa que tem um comportamento de um fariseu e se dentro de padre. Não dá. Não dá. Ou você aprende a respeitar e fecha a boca quando alguém estiver falando. E eu fiquei de bem. Candidato Padre Kelman. Falou, porque eu assinei um documento aqui, sabe, respeitando as regras. É isso. Então eu vou concluir. Eu sou cristão, casado na igreja, batizado, crismado e frequentador de igreja. Mas eu não estou vendo na sua cara um representante da igreja. Porque você não conhece a igreja. Eu estou vendo um impostor. Eu estou vendo alguém disfarçado aqui na minha frente. Que eu não sei como é que conseguiu enganar tanta gente. Talvez porque o seu chefe não pôde ser candidato, você resolveu ser o candidato laranja. Você e entendeu? vai dar esse serviço aqui, se prestar a esse serviço de enganar o povo que está assistindo o debate. O povo quer escolher um presidente. O povo quer escolher alguém que cuide dele. Alguém que não minta para ele. É isso que o povo quer escolher. E não uma figura que ninguém sabe quem é. Um sacerdote. Padre Kelman, o senhor realmente decidiu instituir uma nova regra neste debate. O senhor poderia olhar para mim, respeitosamente? O senhor instituiu uma nova regra nesse debate. Ela não existia. Eu pedi ao senhor diversas vezes. Eu vou pedir apenas que o senhor aguarde a conclusão da fala do seu oponente e retorne ao seu assento, como fizeram todos os demais. Os senhores podem, por favor, retornar. Essa sessão está encerrada. O candidato Jair Bolsonaro pediu o direito de resposta. No entanto, sequer foi citado nominalmente. Portanto, não há direito de resposta a ser concedido. Candidata Bolsonaro, candidata Soraya, e eu peço desculpas, até pelo carinho e respeito que tenho por você. Jamais a desrespeitaria.